Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Viviane Machado, sou esposa de Vanderlei Machado, mãe de Arthur, Maria e Ana Nicole, que já está com o Senhor. Muito grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, com frio na barriga, com um buraco no estômago. Depois de quase 20 de experiência, mas não sai de jeito nenhum. Cada vez é como se fosse a primeira. E graças a Deus por isso. Graças ao Espírito Santo que Ele está conosco, que nos guia em toda a verdade, que nos auxilia. E a gente vai continuar falando dele. Então, Ele vai estar nos socorrendo em todo o tempo. Né, Daílma? Nosso tema hoje é enchimento do Espírito Santo. É um tema que casa muito bem com as 3 primeiras palestras que já foram dadas. Eliette falou na primeira palestra ontem sobre quem é o Espírito Santo e qual a obra do Espírito Santo. Isso é muito importante. Tozer, em seu livro, em um dos livros que ele fala sobre ser cheio do Espírito, ele faz uma separação entre o que é o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo, que eu achei muito interessante. Ele fala que o Espírito Santo é uma pessoa, e quem ele é? Deus. Ele não apenas é uma pessoa divina, mas como ele é Deus. Então ele tem os mesmos atributos, características do Pai e do Filho. Então, a gente às vezes, ontem a gente estava no diálogo, né, sobre a hierarquia, alguém perguntou sobre a hierarquia, se o Espírito Santo era menor que o Pai, que o Filho, porque na nossa cabeça a gente usa aquela hierarquia humana, né, da autoridade, uma sob a outra, uma embaixo da outra. E normalmente quem estuda sobre família, a gente vê assim, Deus está no topo da autoridade, o marido é o cabeça depois de Jesus, a mulher está ali abaixo do marido e os filhos lá embaixo. Né? Mas na Trindade não é assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma autoridade, estão na mesma posição, são pessoas distintas, mas são Deus da mesma forma. Então isso é muito importante a gente ter essa clareza, essa noção. Depois ela falou da obra do Espírito Santo, e eu gosto também da fala de Tozer, onde ele fala que a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus, é mostrar Jesus. Depois Ito veio falando sobre o poder do Espírito Santo, muito, muito bom. Então a gente vai ver vários versículos na Bíblia falando de recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis virtude. E aí ele falou sobre os 2, vamos dizer assim, tipos de poder, que não são 2 tipos de poderes, né? São definições diferentes e formas de manifestação diferentes, que é o poder como capacidade, habilidade que Deus nos dá para cumprir algo, para viver a vida de Deus, e também o poder autoridade, que é aquilo que nós recebemos de Deus para fazer em seu nome, né? Fala mais sobre governo, autoridade, sobre governar, sobre fazer coisas que Deus delega, Ele não dá autoridade para. E hoje pela manhã, Daílma veio falando por outro ponto muito importante também, que é sobre a comunhão do Espírito e a comunhão com o Espírito. É impossível sermos cheios do Espírito sem termos a consciência de quem é o Espírito, qual é a sua obra, o seu objetivo, esse derramamento de poder, essa necessidade do que é esse Espírito, que é esse poder, essa virtude liberada por Deus para nós. E sem ter essa compreensão da necessidade que nós temos de ter comunhão com Deus e um com os outros. Então a gente precisa ter essas noções aí, para a gente poder entender um pouco sobre o enchimento do Espírito. E aí eu já queria deixar bem claro para vocês que assim, na Bíblia a gente não tem um manual de como ser cheio pelo Espírito Santo. Então não espere de mim uma lista de como ser cheio do Espírito Santo. Aí Tozer ele inicia o livro dele dizendo assim: se você está com expectativa de que eu dê uma lista para você de características de como você pode ser para o Espírito Santo, meu irmão, eu sinto muito.
porque eu não tenho. Mas a Bíblia, ela nos traz alguns princípios claros que a gente pode nos nortear e a gente vai ver. Então aqui a gente tem um sumário dos pontos que eu vou estar abordando. Mas antes disso eu quero ver essa introdução, que a primeira coisa importante, uma das primeiras coisas importantes que a gente precisa ter noção e clareza é que o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre nós, é uma promessa de Deus para nós. É uma promessa que se cumpriu e está se cumprindo e vai se cumprir, ok? Então, desde o Velho Testamento, eu gosto muito da passagem de Joel, se eu não me engano, Joel 2, 28 e 29, que fala sobre, e depois disso, ele fala um monte de coisa sobre Israel, né, sobre o povo escolhido, e depois ele fala assim, e depois disso derramarei sobre vós o meu Espírito. E aí fala, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então ele vem falando lá de Joel. Temos também Ezequiel, e esse eu gostaria de ler. Ezequiel 36, 26 e 27. A gente também pode achar uma passagem da promessa do Espírito em Isaías e alguns outros livros. Mas eu quero me deter a Ezequiel e a Joel. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e a observeis. Tremendo, não é? Então, várias expressões de Deus. No Novo Testamento, nós temos também algumas, Jesus usando, repetindo, falando novamente da promessa do Espírito Santo. E a gente tem Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder, foi o que Ito leu ontem, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Aí fala em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois em Atos 2:38 ele fala também sobre essa promessa: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então o Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos nós. Então, qual a importância do Espírito Santo na vida de um cristão? Total, máxima. Então o Espírito Santo é a pessoa mais importante das nossas vidas. O Espírito Santo é tudo o que nós temos de mais importante e precioso, valoroso nas nossas vidas como cristãos. Então, Ele é o nosso Consolador, Ele nos ajuda, nos guia, nos capacita, vai transformar o nosso caráter, né? Aquilo que a comunhão que Dailma falou, que é processual, que é necessária para que haja transformação, maturidade, santificação. Tudo isso é o Espírito Santo que vai promover nas nossas vidas. Sem Ele é impossível agradar a Deus. Sem Ele é impossível viver a vida de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível ser cristão. Porque a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. E Tozer, ele fala no livro dele que onde Jesus é glorificado, o Espírito se derrama sem medida. É algo assim surreal. Então a gente precisa ter essa compreensão da importância do Espírito Santo nas nossas vidas, para fazer qualquer coisa e para viver a vida que Deus deseja que a gente viva para Ele. Então eu quero usar o texto de Efésios 5:18, que é a base da minha palestra. Eu gosto muito dessa passagem, 18 a 20. E eu quero ler aqui para vocês na versão fácil de ler,
Eu gosto muito de fazer a minha leitura com a Bíblia, a versão fácil de ler. Infelizmente, física só tem o Novo Testamento. Mas, graças a Deus que criaram ela no aplicativo, o Velho também. Mas eu gosto de ler na Almeida atualizada e gosto depois de ir lá e conferir nela, porque parece que dá um up, assim, uma clareza, né? O versículo normalmente é 2, 3 vezes maior de tamanho do que numa Bíblia convencional. Então, ele debulha bastante cada versículo. E ele diz assim, Efésios 5, 18 a 20. E não continuem a embriagar-se com vinho, pois isso vai levá-los à ruína espiritual. Mas encham-se com o Espírito Santo, e como consequência de estar cheio do Espírito Santo, vocês serão capazes de animar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E também serão capazes de cantar e louvar de coração ao Senhor. E também serão capazes de agradecer sempre ao nosso Deus e Pai por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais claro? Parece que é até mais profundo. Pelo menos no meu coração entra assim, a versão traz uma clareza e uma alegria, né? Parece que a gente tem um entendimento melhor do que o versículo está falando. Então essa é a base, Efésios 5, 18 e 19. E aí, com base nessa passagem, eu quero trazer aqui o contraste entre os dois tipos de enchimento, que é os dois tipos de embriaguez. Lendo e pesquisando sobre essa passagem, eu fui entender que a expressão não se embriagar e encher é a mesma expressão no grego. Encher-se do Espírito é a mesma coisa de embriagar-se, a tradução do grego. Então, o mesmo verbo que usa no início do versículo é o mesmo que usa no final desse primeiro versículo. Então, ele diz assim: não se embriaguem com vinho, porque há contenda, dissolução, mas embriague-se com o Espírito. E o que é que ele está querendo dizer com isso? Aí a gente vai ver as características dos efeitos, o efeito do vinho. E essa característica, esse efeito, ele vai ter, entre aspas, a mesma conotação que o enchimento do Espírito Santo. Vamos ver como. Então, qual é o efeito do vinho? Ninguém aqui sabe qual é, porque ninguém bebe, né? Que todo mundo é crente. Mas imagina aí alguém bêbado, mas completamente bêbado. Gente, não precisa confessar os pecados, espera aí. Já bebeu, né? Graças a Deus. Então você sabe o que é ser completamente embriagado. Uma pessoa completamente tomada pelo vinho, pela embriaguez, ela perde completamente a consciência. Ela perde completamente o controle de si, de suas ações, dos seus pensamentos. A gente vê que por fora, a gente vê que muitos casos de homicídios, de violência, são causadas principalmente pelo efeito do álcool. E muitas vezes quem cometeu certo crime, eles, quando estão sãos, conscientes, fora do efeito do álcool, eles não têm noção do que eles fizeram. Porque o álcool, ele rouba a consciência, ele rouba o controle completamente, toma o controle. E como efeito, muitos problemas, treva, né? Devassidão, dissolução, encrenca. Imagina aí um vizinho que bebe, que está todo dia ali, né? Eu tenho um colega lá em Mundo Novo no trabalho que tem um vizinho dele que bebe muito. E ele não suporta isso. E o vizinho vai todos os dias para a porta dele falar horrores dele, dizer que vai matar, que vai fazer não sei o quê. Quando está ação, o homem não dirige uma palavra para o vizinho. Mas quando ele bebe, ele já levou coisas para a porta do vizinho. O vizinho já teve que chamar a polícia, porque ele disse que já não suporta mais. Mas diz que é algo insuportável, a ponto de dizer, eu não aguento nem ouvir nem falar do nome desta criatura. De tão insuportável que é. Então, assim, é muito ruim, né? Então, o efeito do vinho, ele promove escuridão, leva à morte, leva à destruição, leva a muita separação, muitos lares são destruídos, né, em decorrência desse efeito. Mas o que eu quero frisar aqui é que há um controle total
sobre quem bebe. O álcool, ele controla completamente. E aí, qual é o efeito do Espírito Santo nesse sentido? É que o Espírito, o derramar, o embriagar-se, o estar cheio pelo Espírito, ele vai estar restaurando a nossa consciência. Ao invés de tirar a nossa consciência e nós não sabermos o que estamos fazendo, não temos noção, o Espírito, ele traz clareza. Ele vem sobre nós e ele ilumina e ele clareia nosso entendimento, a nossa mente acerca das coisas de Deus, acerca da verdade. E ele restaura o controle, mas não é o nosso controle de poder ter o nosso domínio próprio, mas é o controle de Deus sobre nós. Então, se o álcool domina e controla, o Espírito Santo também, ele domina e controla. Só que um leva para a destruição e o outro leva para a vida eterna, para a vida abundante. O controle do Espírito sobre nós nos leva a trilhar o caminho de Deus, o caminho que agrada a Deus, e isso é vida abundante. Isso é vida eterna. Alguma dúvida sobre essa embriaguez, esse encher-se? Vamos lá. O segundo ponto é que o enchimento do Espírito, ele é mandamento. Você não vê Paulo dizendo assim: se vocês quiserem, sejam cheios do Espírito Santo. Quando vocês tiverem oportunidade, busque o Espírito Santo para que vocês sejam cheios. O verbo é imperativo. E mais uma vez, no grego, tem essa conotação de algo que é impetuoso, imperativo mesmo, é de ordem. Paulo, ele diz assim: enchei-vos. O verbo encher, ele é imperativo, né? A gente vai lá para quem gosta da língua portuguesa, vai estudar a etimologia verbal, vai ver o que cada palavrinha, o que cada letrinha está dizendo aí no verbo. Então, o verbo também no grego quer dizer uma ordem, um imperativo, é um mandamento de Deus. Ele diz assim: enchei-vos. Não é para vocês escolherem se querem se encher ou não, é para vocês se encherem. Mas existe também uma escolha que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então é uma ordem, não é para qualquer um, só para alguns. Só precisa ser cheio do Espírito Santo o pastor da igreja. Um líder, um missionário que vai sair da sua terra para outro lugar e ele precisa ser cheio do Espírito Santo para ele poder cumprir a obra dele. Não. O Espírito Santo é uma promessa para todo cristão. Todo. Você acabou de se decidir diante de Deus, se rendeu ao chamado do Espírito Santo, ao Evangelho. Você é chamado a ser cheio do Espírito Santo. E aí, estudando alguns livros, vendo algumas mensagens, encontrei assim vários pregadores falando que a gente recebe inicialmente uma porção equilibrada do Espírito através de ouvir o Evangelho. É o Evangelho que libera o Espírito. Ouvir a palavra libera o Espírito. Por quê? Porque a conversão das nossas vidas, quem opera é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é liberado quando o Evangelho é pregado. O Espírito trabalha e convence, e depois ele se derrama. E se derrama, e se derrama, e se derrama. Tá? Então, e é também um enchimento contínuo. Não é algo que uma vez eu recebi, quando eu me converti, quando eu nasci de novo, e eu não preciso mais, eu já tenho e acabou. Tem muitos irmãos que pensam assim, né? Não, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Mas existe a plenitude do Espírito Santo, e essa plenitude ela precisa ser buscada por nós, cativada, cultivada, porque a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Da mesma forma como eu preciso de alimento todos os dias e água, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso me alimentar do Espírito Santo, preciso me encher dele. Eu preciso buscá-lo para que eu seja alimentada por ele e ele possa viver em mim. Ok? Um carro, quando você compra um carro, você sai da concessionária e precisa abastecer lá na concessionária mesmo, não é assim?
Não, né? Às vezes a concessionária deixa 1 litinho ou 2 que dê para ir até o posto. Mas aí você pega seu carro novo, vai na concessionária e enche o tanque. Nunca mais eu preciso abastecer meu carro. É assim? Não. Eu vou gastando o combustível e eu preciso, volta e meia, reabastecer. Preciso, se não encher o tanque, que seria o ideal, mas pelo menos eu preciso de uma porção, de uma quantidade suficiente para que eu consiga cumprir o meu trajeto. Assim é o Espírito Santo. Nós recebemos porções do Espírito Santo, mas o desejo de Deus é que a gente seja pleno do Espírito Santo. Completamente cheio, de tanque lá, ó, vazando. Na segunda, como é do bico que fala? Na segunda toque do bico. Cheio, transbordante. Mas a gente, como a Dailma falou, a gente está num processo de santificação. A gente está num processo com o Espírito Santo. A gente está no trilhar de um caminho para alcançar um alvo. Então, enquanto a gente não alcança esse alvo, a gente vai precisar ser reabastecido constantemente. E a gente precisa buscar, como Paulo nos orienta, constantemente ser cheio do Espírito Santo. E o que significa ser cheio do Espírito Santo? A gente vê vários exemplos na Bíblia, mas Atos 1:8, a gente vê esse versículo e fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Mais uma promessa que a gente leu: e ser-me-eis minhas testemunhas. Aí, eu peguei de vários autores, mensagens, e aí eu resumi nessas 3 características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Não tem nada batido o martelo, não. Então, a primeira coisa que eu vi com os irmãos é presença e poder de Deus atuando na vida. E aí entra o dinamis, que Ito falou ontem, e a autoridade, né? Então, a presença de Deus na vida da pessoa é a virtude do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo para nos capacitar a viver a vida de Deus, a trabalhar. E aí eu lembro que o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre o assunto, ele diz assim: esse poder é uma capacidade, uma habilidade que nós recebemos para viver ou para morrer por Cristo. Para caminhar, para trilhar, para perdoar, para abrir mão, para carregar a cruz. É uma habilidade que a gente recebe, é uma força divina que a gente recebe de Deus para viver para Ele. Ok? Às vezes a gente diz assim que a vida, que ser cristão é muito difícil. Vocês já ouviram alguém falar assim? Eu já ouvi irmãos, Romilton mesmo diz assim: é muito fácil. Por quê? Qual é a diferença do ser difícil e do ser fácil? Talvez seja a visão, essa compreensão que não se tem, que se deve ter, de que quem opera tudo em nós é o Espírito Santo. Então, quando nós abrirmos mão de nós mesmos e permitir que o Espírito atue em nós, viva em nós, nos dirija, nos conduza, e a gente tenha essa consciência de que é Ele que faz tudo que agrada ao Pai, de mim nada que eu faço de mim mesma pode agradar ao Pai, pode satisfazer o Pai. Então, quando a gente tem essa consciência de que nós temos o Espírito dentro de nós e a função dele é me conduzir a viver a vida que agrada ao Pai, talvez a vida cristã não seja tão difícil como é para alguns. Fui clara? Eu espero. E aí nós temos o segundo ponto, que é capacitação para testemunhar. Aí entra a autoridade para governo, né, para fazer algo específico que Deus já delegou para fazer, para viver, para ser. Porque no versículo ele diz que nós receberemos o Espírito, a capacidade e a autoridade para testemunhar de Jesus, para falar de Jesus e para expressar a vida de Jesus também na prática. E aí ele está falando no contexto
do ID, né, com os discípulos. Ele fala que primeiro ali em Jerusalém, mas aí a gente pode estar aplicando isso na nossa vida cotidiana, né? A Jerusalém, que é o lugar onde eles estavam ali, pode ser a minha casa, pode ser a minha própria vida interior, né? E aí vai abrangendo para, né, para o grupo que eu congrego, para a comunidade onde eu vivo e para a cidade. Quem sabe Deus nos leve para os confins da terra para testemunhar de Jesus. Mas existe aí, você percebe que existe um caminhar, né, um gradativo que Jesus fala, que eles estariam atuando para cumprir essa ordenança de ser testemunha de Jesus. Ok? O terceiro ponto é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive de acordo com a direção do Espírito. E aí é que pega. Aí é que pega. Porque esse viver de acordo, ele fala de uma entrega total. A gente vai trabalhar mais na frente. É uma dependência total do Espírito. Não é eu fazer o que eu acho que é conveniente para mim e eu dizer que não, aqui é do Espírito Santo, né? É você viver de acordo com a direção do Espírito. É muitas vezes abrir mão do que eu acho que é em prol do que Ele diz que é, do que Ele está direcionando o que é. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem essa característica de ser dependente e viver sob a direção do Espírito Santo. E aí, Gálatas 5,16, também na versão fácil de ler, diz assim, ó: deixem com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim, vocês não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecaminosa. Quando o Espírito governa em nós, quando a gente permite, olha aí, ó, o verbo deixar. Eu preciso permitir. Alguém aqui já falou ontem, hoje, que o Espírito Santo, ele não age sem permissão. Ele é muito educado, ele é muito gentil. Às vezes ele usa uns meiozinhos assim para nos convencer. Mas ele nunca entra sem que a gente dê permissão. Ele nunca vai fazer nada na nossa vida se nós não permitirmos, se nós não deixarmos. E aí o Senhor está falando, deixem, Paulo está falando, deixem que o Espírito guie vocês. Para que vocês não pequem contra Deus. Para que vocês não vivam uma vida dissoluta, mas uma vida que agrada a Deus. E como ser cheio do Espírito Santo? Eita, que eu me peguei nessa. Porque a Bíblia ela não fala explicitamente. Como o Tozer falou no seu livro, não existe um manual. Você não encontra nenhuma passagem bíblica onde Deus diz assim, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que fazer isso, né? Tem algumas situações na Bíblia, por exemplo, para ser escolhido um pastor, você vai ver lá em Tito, né, e outra passagem, tem uma lista lá de características que deve ser para ser um pastor conforme o coração de Deus. Mas a Bíblia não tem essa lista, mas tem princípios que a gente pode observar, que a gente pode perceber e buscar. Então, eu quis pegar essa frase de Tozer. Gente, esse livro aqui foi um dos livros que eu li, acho que eu li umas 4, 5 vezes nos últimos meses. Eu já tinha lido antes e eu nunca dei valor ao livro. Primeiro, quando eu abri o livro é cheio de... Até Maria disse assim, o livro é assim, eu vou ler. É um livro cheio de destaques, de frases, de efeito, e você nem valoriza muito. Mas, gente, quando eu fui pegar esse livro, eu vou pegar esse livro para eu ver se tem alguma coisa a ver com o assunto. Leiam, se vocês puderem. Eu li ontem no amanhã, todinha de novo. Peguei de amanhã todinha e li o livro. Chorando. Porque ele fala de uma clareza, ele é muito honesto quando ele fala do assunto. Ele fala assim, eu não tenho resposta. Aí ele diz assim, você não está pronto para ouvir o que eu vou dizer. Talvez esse livro aqui não tenha muito valor, não vá muito, tipo assim, não vá muito à frente, porque a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a ouvir o que eu estou ouvindo e o que eu estou escrevendo. E aí ele fala ele confronta o tempo inteiro
sobre por que a gente diz que quer ser cheio do Espírito e a gente muitas vezes não consegue, não é ser cheio do Espírito. E ele vai falar porque muitas vezes a gente ama mais as outras coisas do que o próprio Espírito. E aí tem uma frase que ele diz assim, eu estava até compartilhando hoje de manhã com Carla. Eu vou ler para vocês aqui. Vocês, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É sobre o tudo. Nossa, aqui. Ele vem falando, ele pergunta assim: você está preparado para isso, para ser cheio do Espírito Santo, para receber o Espírito Santo em plenitude? Ele diz assim: alguns de vocês não estão preparados nem um pouco para este sermão. Estão tentando viver das duas formas ao mesmo tempo, ora agradando a Deus e ora agradando ao mundo, ora se satisfazendo com Deus, ora se satisfazendo com as coisas do mundo. Estão tentando receber um pouco deste mundo e um pouco do mundo acolá, que ele está falando que era o mundo de Deus, das coisas de Deus. Vocês são cristãos, mas estão falando sobre o avanço, estou falando além do avanço dos primeiros estágios da salvação. E também do cultivo da presença do Espírito Santo, para que ele possa iluminar, abençoar, erguer, purificar e dirigir a vida de vocês. Vocês não estão prontos para isso, porque ainda não abriram mão de tudo para poder ter quem é tudo. O livro é o tempo todo nessa pegada. Então a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa da ação do Espírito Santo, da comunhão do Espírito Santo, da comunhão com os irmãos. A gente precisa da palavra, a gente precisa da oração, a gente precisa de todos os recursos que o Espírito Santo, que Deus nos dá, para que a gente possa, com a graça dele, com a força dele, abrir mão de tudo, mas é tudo mesmo, principalmente do meu eu. Principalmente do meu ego, da minha vontade, do meu querer, para receber o tudo, para receber Ele, que é tudo em nós, que deve ser tudo em nós. Então a primeira coisa que que uma pessoa precisa para ser cheio do Espírito Santo é acreditar que eu posso ser cheio do Espírito Santo. E aí o próprio Tozer, ele fala que da mesma forma como Satanás deturpou a visão de Eva em relação a Deus, ele fala assim, ele usa a palavra desonrou a Deus, e usa outros termos que eu não lembro agora. Ele diz assim, da mesma forma Satanás fez com o Espírito Santo. A gente criou muitas vezes uma ideia de que o Espírito Santo é uma coisa, que é algo muito misterioso, que é algo assim que... Eu não lembro as palavras que Tozer usa, mas que é algo estranho. Ele usa assim, que o Espírito Santo é algo estranho. Então ele diz assim, isso foi Satanás que plantou, e nós precisamos abrir mão disso. Nós precisamos crer que o Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós, que o Espírito Santo é Deus em nós, que ele foi derramado lá em Pentecostes e continua sendo derramado em nós à medida que o Evangelho nos alcança. Se eu não acredito nessa verdade, eu não consigo ser cheio do Espírito Santo. Então a gente precisa ser liberto da incredulidade, que é um pecado que também desagrada a Deus. Nós precisamos crer, precisamos clamar ao próprio Espírito Santo para que ele gere em nós uma fé que vai fazer com que a gente creia que a gente pode ser cheio do Espírito Santo e vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, é clamar a Deus. E aí, depois desse acreditar, desse crer, a gente pode ver alguns meios pelos quais a gente pode ser cheio do Espírito diariamente, no caminhar, na comunhão. Então, a primeira coisa que eu listei foi pela entrega total. E aí entra a escolha ativa.
Lembra que eu falei assim, eu encher-vos não depende de mim. É uma ordem de Deus para que a gente encha. Mas ser cheio ou não depende de eu querer. Depende de uma escolha ativa e contínua. Para que permita que o Espírito Santo gere essa entrega total. E como que eu consigo uma entrega total? Primeiro eu preciso da comunhão com Deus. Porque eu me relacionando com Ele, eu vou estar me expondo a Ele e Ele vai estar se revelando a mim. Então, sem ter contato, aquilo que estávamos discutindo ainda há pouco, é possível ter comunhão pelo WhatsApp? Tem como você olhar, mesmo no vídeo, olhar no olho do outro, mesmo que seja um vídeo chamada? Tem como você expressar o seu sentimento e tocar no outro pelo WhatsApp? Não tem. Por mais que seja um recurso que vá facilitar o relacionamento, o contato, o olho no olho, o tocar, o estar junto, o orar junto, isso faz parte, é necessário para que essa vida, esse enchimento do Espírito aconteça na nossa vida. Então, os relacionamentos, eles são necessários para gerar comunhão. Eu posso ter relacionamento sem ter comunhão, não é assim? Que a gente aprende. Então, eu posso me relacionar, eu tenho 100 membros na igreja, eu posso me relacionar com 100. Mas eu tenho condição de ter comunhão com 100? Eu não tenho comunhão. Mas se eu não tivesse relacionamento com ninguém, eu teria condição de ter comunhão com alguém? Não. Porque gerar comunhão, processar a comunhão requer confiança, requer abrir coração, requer abrir vida, requer se expor, mostrar quem você é de fato. Porque no celular a gente não consegue mostrar quem é de fato. De longe a gente não consegue mostrar quem a gente é de fato. No púlpito eu não consigo mostrar para vocês quem eu sou de fato. Mas no dia a dia, quem mora comigo e quem convive comigo no trabalho diariamente sabe quem eu sou. Talvez eu nem me mostre tanto, mas já me conhece melhor. Fulano não é nada daquilo que eu imaginava. Né, Jeane? Fulano não é nada daquilo que eu imaginava. Aparentemente mostra uma coisa, mas vai viver junto. E tem um ditado que você quer conhecer, vai começar junto. Né? Então a comunhão, o contato é necessário. A comunhão com Deus para nos transformar. E a comunhão com os irmãos para tocar naquilo que precisa ser transformado. Deus usa o corpo para tocar em mim, para eu ser transformado naquilo que Deus quer, naquilo que agrada a Deus. Então, às vezes eu me tranco no meu quarto, eu tenho minha comunhão com Deus, e aí eu tenho lá meus problemas, minha falta de caráter, tenho um problema nisso, coisas que às vezes nem é externo, mas é interno. E aí, de repente, Deus coloca alguém na minha vida, uma amiga, e aí eu vou confiando, e a amiga percebe, eu percebi que tu deu uns vacilozinhos aqui, ali, tu tem se comportado desse jeito, tu falou isso aqui. Como é isso mesmo? E aí Deus começa a usar a minha amiga para tocar no meu caráter, que precisa ser transformado e moldado. Aí nós temos Romanos 12, 1, que eu quero ler. Romanos 12, 1. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu escrevi. Se alguém quiser abrir e ler também, seria de grande ajuda. É boa. É boa. Então, Romanos, a gente vê aí Paulo falando sobre essa entrega total. Entregue.
entreguem o seu corpo. E aí ele está falando do todo, entrega tudo, para que Deus, que fez um sacrifício incomparável, imensurável por vocês, possa ser glorificado e você se torne um sacrifício agradável a Ele. Outra característica que nós podemos ser cheio, receber o Espírito e estar nesse processo de enchimento do Espírito é pela obediência. O Espírito é dado aos que obedecem. Atos 5:32 diz assim: somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Outra característica é pela oração. E aí temos vários versículos falando sobre o pedir. Pedir, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Aí Jesus muitas vezes, se vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Não, tem vários versículos. Eu coloquei aqui só Lucas 11:13, que diz assim: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Então o Espírito Santo, a porção do Espírito é dada à medida que a gente pede, que a gente clama. E aí pela palavra, tem vários versículos. Eu coloquei Romanos 12:2, Colossenses 3, tem João 14:26. E Colossenses fala assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando e aconselhando-vos uns aos outros, em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Aí João 14:26, que eu também gosto bastante, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará e enviou em meu nome, vos ensinará e está ensinando a todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo o que Jesus falou e fez por nós. Então tem vários contextos aí, vários versículos da palavra. Vocês que falam que você se expor à palavra de Deus, você obedecer à palavra, você se colocar diante das Escrituras, se debruçar, você buscar conhecer a Deus, o Espírito Santo, suas promessas. É uma forma de se aproximar de Deus e de receber mais do Espírito Santo. E outro ponto é pela renúncia do pecado. E aí, o autor, eu não lembro quem foi, eu vi essa frase, estava anotado na minha Bíblia, escrito na Bíblia, e eu quis transcrever. Não é possível viver cheio do Espírito Santo e estar confortável com o pecado. Quando o Espírito está tendo liberdade na sua vida, você não fica confortável estando em pecado. Quando você tem a consciência do pecado, o Espírito traz uma consciênciazinha assim, você não se assossega enquanto você não confessa e resolve. Não é assim? Então, uma forma de você ser cheio do Espírito Santo, que não é uma forma, né, gente? É um princípio, eu nem sei mais. É pela renúncia do pecado. E aí tem vários versículos, muito mais além disso aí. Mas eu quero ler para vocês aqui Romanos 8, 13 e 14. E depois quero ler 1 João. Romanos 8, 13 e 14 diz assim, essa na versão NVT: porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão.
Se contudo, pelo poder do Espírito, e fizerem morrer as obras do corpo, do pecado, vocês viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 1 João 9, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem vários outros. Alguma dúvida aí? Alguma colocação? E depois da gente ver essas análises e como ser cheio do Espírito Santo, no próprio versículo, na passagem inicial de Efésios 5, o versículo de continuidade 19 e o 20, eles nos dão pistas de evidências, de frutos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Primeiro a gente vê que pessoas que são cheias do Espírito Santo não falam bobagem, não falam coisas torpes, falam palavras que edificam, sempre. E aí você vai ver que no versículo 19, falando entre vós, eu quero ler de novo o versículo na versão que eu gosto. E ele fala assim, e como consequência de estar cheio do Espírito, vocês serão capazes de animar uns aos outros com palavras que edificam, com hinos, com salmos e cânticos espirituais. Vocês já prestaram atenção nos salmos da Bíblia, no livro de Salmos? Que poemas lindos, verdadeiros muitas vezes, né? Às vezes é um desabafo do coração, principalmente os de Davi. Davi é quem mais desabafa, mas ele é sincero diante de Deus. Mas você vê, salmos são poemas que podem ser escritos ou cantados, né? Então, poemas que estão exaltando a Deus, que estão glorificando a Deus, que estão lembrando das promessas de Deus, que estão fazendo lembrar, muitas vezes o salmo é um exercício do salmista de fazer lembrado da promessa. Às vezes ele está tão atribulado e ele começa a confessar o que a palavra está dizendo para que ele seja animado, e ele é animado. Então, palavras que edificam, pessoas falam com graça. Eu vi o pastor Hernandes de Alope falando sobre isso. Ele diz assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é que ele usa uma palavra tão... É tipo assim, não é uma pessoa que age com azedume com as pessoas. Ela não é grossa, ela não é altiva, mas ela fala educadamente, ela fala com graça, com brandura. Então, aí ele vai e remete para Jesus. Em que momento você vê Jesus agindo diferente? Né? Fala assim, Jesus era manso, humilde, gentil, acolhedor, amável, dócil. E ele diz assim, o Espírito Santo tem a mesma essência de Jesus. O Espírito Santo é Deus e tem a mesma essência de Jesus. O Espírito Santo também é doce, também é receptivo, também é amável, é acolhedor, é gracioso. E aí entra na discussão que a gente teve ontem, né? Por que com Jesus a gente age assim e com o Espírito Santo a gente age assado? É exatamente porque a gente não tem essa clareza e a gente precisa clamar a Deus para honrar o Espírito Santo da mesma forma que a gente honra o Filho e a gente honra o Pai. Romilton, ano passado, eu lembro que no momento de oração, ele sempre estava trazendo o Espírito Santo, né, para a jogada. Porque a gente sempre esquece do Espírito Santo. A gente fala de Jesus. Claro que quando a gente está glorificando a Jesus, o papel do Espírito Santo é glorificar Jesus. E eu acredito que ele fica muito feliz, muito alegre, muito satisfeito quando a gente glorifica Jesus. Mas assim, onde está a honra do Espírito Santo? Né? Às vezes a gente não dá essa honra para ele. E a gente precisa lembrar que ele é Deus que está em nós, conosco e em nós. É o Deus presente agora. É ele que está atuando. A gente não consegue tocar Jesus.
Hoje ainda, né? Quando ele voltar, a gente agarra ele de vez. Mas hoje não tem condição da gente estar perto de Jesus, abraçar Jesus. A gente sente, a gente se move em Jesus através do Espírito, que foi Ele que liberou para estar dentro de nós. Eu gosto muito da fala de Jesus, quando Ele diz assim: eu preciso ir. É necessário que eu vá. Porque é melhor que o outro Consolador venha. Porque eu estou agora limitado a este corpo aqui, ó. E eu só posso estar com vocês. Mas quando eu for, Ele vai vir. E Ele não vai estar apenas com vocês. Ele vai estar dentro de vocês. Então é melhor que eu vá e Ele venha. Então o Espírito Santo é a pessoa de Deus habitando em nós hoje. E Ele glorifica o Pai, glorifica o Filho. É o papel dele. Então nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que Ele venha nos enchendo dele, para que Ele venha estar edificando as nossas vidas, trabalhando em nós e nos convencendo de que a gente precisa ser transformado. Porque de nada adianta a gente clamar, eu clamo, mas eu quero assim, só os benesses. Mas tem outra frase nesse livro aqui que ele diz assim, que tolo, deixa eu ver aqui que é bem acho bem forte. Deixa eu ver se eu leio. Aqui, pobre do homem que deseja uma garantia sem estar disposto a pagar por ela. A gente quer o Espírito Santo, a gente quer as benéficas do Espírito Santo, a gente quer as coisas boas, os resultados bons de ter o Espírito Santo, mas a gente não quer pagar o preço por isso. E pagar o preço por isso é entrega total, é esvaziamento total, é morte do meu eu, é mortificação da minha vontade. E às vezes a gente não quer, fica nessa briga, né, constante. Eu quero, mas lá no fundo, eu sei que tem um preço a pagar e eu não me submeto a pagar esse preço. Então a gente precisa dessa transformação e a gente precisa falar com graça com o nosso irmão. A gente precisa edificar uns aos outros, porque quem é cheio do Espírito Santo edifica e promove a unidade. Outra é uma vida de louvor. A gente vê na sequência aí, ó, salmodia, louva, e isso independe da circunstância. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode estar penando, ela pode estar passando por dificuldade, mas ela está louvando ao Senhor. Porque o que alegra o coração dela não é a circunstância, mas é o Espírito de Deus habitando nela. A alegria vem de dentro, não vem de fora. E para concluir, eu quero deixar esses... Tem muito tempo que eu anotei isso na minha Bíblia, eu não sei de onde foi que eu vi. Mas estava lá anotado, diz assim: Deus nos chamou para uma vida cheia do Espírito Santo. E tem mais trecho é tipo um poema, mas eu peguei só isso. Hoje, o Espírito Santo nos chama a uma renovação. Não é sobre emoção, sobre sentir, sobre se arrepiar. É sobre entrega total. Não é sobre aparência, mas é permitir o governo de Deus no nosso interior, que vai, de uma forma ou de outra, externalizar. Uma pessoa que é governada pelo Espírito vai agir diferente. E é perceptível. E essa frase de Tozer, que ele diz assim: ser cheio do Espírito Santo não é o quanto temos de Deus, mas é o quanto Ele tem de nós. Eu posso estar achando que estou cheia de Deus, mas Deus já ocupou a sua casa. Você entregou a chave da sua casa para Ele? E de todos os cômodos, porque tem casa que tem a chave principal e tem a chave em cada cômodo, né?
E tem um cômodozinho, às vezes, lá que ninguém entra. Né, Arivelto? Anda com a chave no bolso. Você já entregou as chaves da sua casa para Deus? Quem manda na sua casa é você ou é Ele? Tem algum cômodo da sua... Você pode até ter dado. Eu lembrei agora de uma figura, uma história que contaram sobre convidar Jesus para entrar na casa, e Jesus foi, sentou no sofá e ficou por ali, e Satanás está lá em cima. Está na parte de cima da casa. E aí Satanás apronta algumas coisas e o cara fala: Senhor, eu entreguei a chave da minha casa. Eu falei: não, você só me convidou até o sofá. Lá em cima você não me deu autoridade. Né? E aí ele entendeu a coisa, entregou: toma, Senhor, todas as chaves aqui, ó, é tua. E aí Satanás, tchum, caiu fora. Lembrei disso. Então, precisamos entregar a chave da casa. E a chave da casa é do dono da casa. Jesus deve ser o dono da nossa casa. A gente deve entregar a nossa casa para Ele e permitir que Ele governe sobre a nossa casa. Vai ser fácil? Não. Sabe por quê? Porque às vezes você vai ter uns móveis que Ele vai querer jogar fora. E vai doer um bocado. Vai querer tirar móveis do lugar. Vai querer mudar um quarto para o outro. Talvez Ele queira até tirar tudo e botar móveis novos. E eu estou apegado àqueles móveis. E não é fácil. Mas com a graça de Deus, com a dependência dEle, com a confiança de que o melhor vem dEle. Que o nosso coração possa submeter a Ele. Que o nosso coração possa se render completamente ao Espírito Santo e permitir que Ele governe nas nossas vidas, nos transforme, nos conduza a uma vida que glorifica a Deus. Amém? Esses foram os livros e a mensagem que eu mais... Tiveram outros, mas foi o que eu mais li, pesquisei nos últimos dias. Essa mensagem de Dias Lopes é muito boa sobre o assunto. Bem sereno, bem tranquilo, bem no dia a dia, mas muito boa. Obrigada pela oportunidade.